Agora a gente vai conversar sobre o nosso TBT. Eita, papo bom. Como é bom relembrar, né? Bons tempos também da televisão brasileira, em que as séries nacionais também faziam muito sucesso. Esse é o tema de hoje. Roda o VT. Parece ser muito fina. Uma mulher educada, mas no fundo parece não ter nenhum sentimento. Por que é que você diz isso? No Brasil, quando se pensa em televisão, a primeira coisa que vem em mente são as tradicionais novelas. É bem verdade que elas dominaram as nossas telinhas por muitas décadas. Mas foram as séries tupiniquins que marcaram época. Ai, meu, se eu espero você pra botar o jantar, eu ia perder minha novela, né? Se eu não trabalhasse até mais tarde, vocês não iam ter o que comer no jantar. E quem não se lembra de Juba e Lula de Armação Ilimitada? E do Pedro e do Bino de Carga Pesada? Tem uma cervejinha aí bem geladinha pra gente, hein? Mas não chora não, coleguinha, porque hoje é dia de TBT no Revista da Manhã, a famosa Quinta do Retorno. Então, bora matar a saudade de alguns seriados brasileiros que fizeram história. Quem cancelou? Quem cancelou assim de uma hora pra outra? Foi de catar, que é isso? Meu Deus, eu fui no cabeleireiro, Rui, gastei um dinheirão com esse cabelo. Gente, série maravilhosa. Saudade dos normais, né? A gente tá recebendo hoje aqui para conversar sobre esse TBT incrível. Uma verdadeira enciclopédia da televisão brasileira. Eu tenho duas enciclopédias aqui hoje, gente. Estou muito bem servida. Elmo Frankfort, diretor do Museu da TV, Rádio e Cinema. Bem-vindo ao Revista da Manhã, querido. Eu não mereço essas palavras. Claro que merece muito mais. Quero dizer, inclusive, que ele resgatou o Museu da TV, que ia acabar, não é isso? A gente estava conversando aqui sobre isso, importantíssimo. Viu? Com certeza, as memórias não podem ir embora nunca, né? Vamos falar sobre esse assunto que é tão bom. Primeiro, vamos lá atrás e lembrar qual foi o primeiro seriado brasileiro. Eu adorei o lá atrás, porque eu lembro como se fosse o lá hoje. atrás você assistiu. Mas, querendo Tem ou não, alguns aqui que eu confesso que eu não perdi essa parte. São 70 anos. Ah. Claro, o Leão não tá perto disso, não. Mas vários seriados, por exemplo, como Alô Doçura, ficaram 10 anos no ar. Uau! E Quer o dizer, pegaram uma Vigilante geração Rodoviário? inteira. Vários anos, reprisou. É que eu cheguei a pegar. Não tenho Então- 70, mas eu cheguei a pegar. Então a gente teve o primeiro como seriado, o Falcão Negro, que era de capa e espada. José E aí- Parisi, né? Isso, José Parisi aqui e Gilberto Martinho lá no Rio. Aí depois, o grande de sucesso, que é um sitcom, né? Uma comédia de situação, foi o Alô Doçura. Tá. Cada um tem uma particularidade nesse início. Que era uma E delícia. que teve né, a uma Luz certa influência lá dos Estados Unidos com I Love Lucy, né? Ou não? Mais ou menos. Na verdade, o que acontece? Tentaram adaptar um pouco disso aqui na TV, por causa das referências audiovisuais. Mas a origem é um programa que se chamava Encontro das 5h30, que a Eva Vilma, que foi uma das protagonistas, ela ouvia no rádio, o Encontro das 5h30, que era do Otávio Gabus Mendes. Tá. E esse programa, não sei se o Leão sabe, existe uma pré-história dele. é? Porque ele começou na Tupi como Somos Dois, com o Luiz Gustavo, que era cunhado do Cassiano. Isso, querido. Luiz E Gustavo. antes, no Encontro das 5h30, no rádio, teve também o Cassiano e a Helenita Sanches, que era mulher, a mãe do Cássio, do Tato Gabus Mendes, fazendo vamos dizer, essa pré-história desse programa. Tá. Aí depois ele se transforma em Namorados de São Paulo, são vários nomes, né? E Alô Doçura. Tá. Deu certo mesmo com a Alô Doçura, né? Sim, era o E casal esse que era- Doçura. Não, e ela era tão engraçada, a Eva Vilma, né? Ela tinha um tempo de comédia que era só dela. Né? Mas Já a tá Eva Vilma dando entrou uma depois, saudade, né? né? Antes dela tiveram outras atrizes, não foi? Outras atrizes, mas como Alô Doçura, aí já foi a Eva. Já era a Eva. Isso, E era esse que era em ouvinte formato... do programa na rádio. Ela Olha, falava, que era incrível. imaginar que um dia eu ia fazer esse programa. E era esse que era ao vivo e que tinha plateia? Isso mesmo. Que demais, né? E é impressionante porque assim, começa com o Mário Sérgio, que era ator de cinema. Não que eles não fossem, também eram. Mas depois vai pro John Ebert, que era namorado da Eva. E eles ficaram 10 anos no ar. 10 anos. Era um casal Então- lindo, né? Os dois, era muito charme. Além da graça que tinha o programa, que era uma graça sutil, assim, né? E o John Ebert até falecer, era o charme em pessoa. galã, né? A Eva também. Era muito em cima do charme deles, Sim. né? E na Excelsior teve um parecido chamado Eu e Você, com a Glória e o Tarcísio. Na época,
Exatamente. Aí Celso Eles lançou. tentaram fazer várias versões. Na Record também teve agora não me recordo o nome, mas era Vera Nunes e o Valmor Chagas. E era mais ou menos o mesmo formato. Tá. Teve Paulista, tinha um com o Walter Foster, que era parecido, que era o Intimidade. Os formatos que dão certo normalmente Então, são copiados, né? E falar do dia a dia do brasileiro é uma coisa que assim, todo mundo gosta. Ah, sempre. A gente adora se Então, identificar são com os aquilo. costumes. Agora vamos falar do primeiro, né? O Vigilante Rodoviário. Né? Onde que era gravado? Ele foi gravado por muito tempo em São Bernardo, ele foi a primeira seriado, né, filmado. E a gente tá ouvindo até a música da abertura, né, de noite ou de dia. É o único caso que a gente tem de que o ator virou o personagem. Não, maravilhoso, né? então. Essa história é fantástica. E ele... Ficou quanto tempo? Não foi gravado tudo, né? Inicialmente eles tinham algumas séries para número X de episódios, eles não conseguiram gravar tudo. Nesse caso, na verdade, eles gravaram tudo. Por quê? Porque era um produto externo, que eu não vou falar o patrocinador, mas é uma fábrica de alimentos muito boa, que, vamos dizer, vendeu inteiro. E aí tinha o Ari Fernandes, que foi o criador, que tinha também o Águias de Prata e outros seriados. E isso engatou. Só que fez tanto, mas tanto sucesso que até hoje está no ar. Isso é impressionante, na TV Brasil. Olha que legal. E o Vigilante, toda vez que tinha as festividades do museu, e todos os eventos, ele vai sempre a caráter. E o mais impressionante é que hoje o hino da Polícia Rodoviária de São Paulo é baseado na letra do Vigilante. Verdade. É impressionante. Caramba, marcou toda uma época então, né? Agora eu fiquei muito triste quando eu soube o fim da história do cachorro. É verdade que ele morreu pouco depois das filmagens? Sim, foi um pouquinho depois. Gente. Mas o Carlos Miranda ainda cuida do neto do lobo, né? Do pastor. Ele deixou uma geração aí. Sim. Deixou descendentes. E existe um museu em Águas da Prata que foi fundado com o acervo do Carlos Miranda. Ele agora está morando na Baixada, mas antes ele morava lá. Então quem quiser ver o Cinca, a Harley, da Davidson, tudo tá lá. Olha que barato. É impressionante. Que demais, né? Bom, seriados românticos, né, que rendeu o casal na vida real. Qual que foi? Ixi, foi o Alô Doçura. Alô Doçura, né? Se a gente começar a elencar, vai longe. Porque volta e meia tem algum que acabou se transformando em agora, casais. Assim, de humor e mais voltado para a garotada foi o Xerife Shazam, né? Sim. Que era o Shazam começou na novela, né? O Primeiro Amor. Primeiro Amor. Que é até uma homenagem, né? A gente falar isso por conta do Flávio Migliaccio e o Paulo José que nos deixou esses dias. E tinha a camicleta, né? Isso. Todo mundo queria que voasse. Então... Como é que era isso? Uma mistura de caminhão com motocicleta? Com bicicleta. Com Mistura. Na época eles roubaram a cena na novela, era a Rosa Maria Murtinho, o Sérgio Cardoso, depois virou o Leonardo Vilar, porque ele morreu, né? Mas o que roubou a cena, né, na novela foi essa dupla. E aí virou um seriado, né? Sim. Muito legal. Não, como é que ele vai falar que eu sou enciclopédia? Olha aí. Vocês se complementam. Tô pra dizer que é uma dupla perfeita. Dá pra gente ficar horas conversando sobre televisão. Muito bom. Tá, agora a gente vai falar de carga pesada. Pedro e Bino na estrada. Esse foi um seriado interessante porque ele teve um momento, né, lá, não sei se foi década de 70 ou 80, mas depois voltou lá pros anos 2000 com os mesmos atores, né? Sim, com o Estênio Garcia e o Antônio Fagundes, E a música, né, Leon? A música é marcante demais, né? Eu conheço cada palmo desse chão. Linda música, linda. Nossa, pronto, agora a audiência caiu. Cantei. Fica tranquilo que com tudo que você sabe, o pessoal vai ficar aqui até o fim pra acompanhar. Por favor, continue com a gente. Mas era muito interessante, né, a história, né, porque prendia a gente, né, tinha vontade de ver, tinha aventura. Não, e desvincular essa música da série é impossível. E era uma história sobre amizade também, né, porque eles eram muito unidos, eles passavam por cada uma, né.
Mas estavam sempre juntos na estrada, né? E é interessante, vamos fazer um comparativo. O Vigilante com o Carga Pesada valorizaram também as nossas estradas, porque ele gravou em São Bernardo, o Vigilante. Só que ele também foi em vários outros lugares. E o Brasil tem isso, né? Pela imensidão, você precisava mostrar esse Brasil que muita gente não conhece, os próprios brasileiros. E uma coisa que eu lembro muito bem era do Merchan. Claro que eu também não vou falar a marca, senão a Marinês e o Tico vão me... Mas você deve lembrar bem da cena. Aliás, a Regiane não também. precisa falar, tá aparecendo já. Ali, ó. Mas tinha uma coisa que eles botavam um trecho da música e aí faziam uma parada, aquele do caminhão, bem na marca. Bem na marca. Vocês lembram disso? Lembro disso. Sempre tinha. Então, é claro que você ouvindo aquele barulho do freio do caminhão, ele parando e a marca, impossível você não vender o produto. Marcou demais, né? Agora, a segunda, podemos chamar de segunda temporada, que foi lá pelos anos 2000, teve o mesmo sucesso que a primeira? É um pouco diferente, porque assim, a TV aberta ela continua com uma boa audiência. Claro que a gente é um outro momento e tal. A audiência diminuiu progressivamente por conta também do aumento de emissoras e tal. Mas o sucesso, vamos dizer, se a gente for fazer comparativamente, porcentagem, é quase igual. Quase igual, né? Só que o público é que se modificou também. E trouxe uma carga saudosista para o pessoal que acompanhou. Não tinha TV paga. Falando em música, outra que marcou muito a música foi a Armação Ilimitada, né? Que era um que rock demais. E que ficou marcado, né? Geração 80, você fica sempre... Quem não queria ser o bacana? Nenhuma criança... Não, era demais, né? Ele ia deixar de ter ele essa era uma vontade. criança moderna, né? Então, ele era muito descolado. Ele era descolado. Aliás, todos eles eram descoladíssimos, né? Exatamente. E esse triângulo amoroso formado entre os três aí. E era um trisal mesmo, né? Em 1980, né? Como é que pode isso? Muito à frente do tempo. Agora, eu gostava tanto dessas cenas com o chefe. Gente, eu morria de rir cada vez que a Zelda... Chefe, você tá uma pilha! Aparecia ele dentro da fantasia da pilha. Era muito engraçado, gente. Legal, né? Que saudade desse seriado, né? Esse dois, marcou uma geração, né? Com uma força impressionante, né, Elmo? E o André de Biase, o Cadu Moliterno, gente, até hoje se associa os dois. E sempre vai se associar. Acho que até atrapalhou um pouco a carreira deles depois. Sim. Né? Porque são ficou dois marcado grandes demais, né? atores, mas ficou um pouco marcado demais por causa daquela época e tal, né? Isso já não aconteceu com a Andréa Beltrão, né? Que brilhou horrores depois. Começou, porque ela, acho que ela não brincou disso, né? Ela foi fazer outras coisas. Vamos falar da Grande Família também, que merece a gente falar. Falando em música, não tem como falar Grande Família sem pensar, essa família é muito linda. Vem na cabeça na hora, né? Outra trilha que marcou demais, né? Não, e também é uma série que ela vai, vamos dizer, representando o Brasil muito. Mesmo com as suas modificações, os atores, por exemplo, com o Jorge Dória, com que a Heloísa faleceu. Mafalda, né? A primeira fase, né? Depois teve com a Marieta, o Nanini e tal, né? Mas é uma série que ela simplesmente também sempre vai ilustrar e quanto tempo ela ficou no ar. É interessante porque foi sucesso até de vendagem de DVDs depois. Ah lá, primeiro momento foi esse, né, Léo? Você foi citou. Heloísa Paulo Mafalda. Araújo, olha aí. E que já devia ser engraçadíssimo, né? Já e aí era teve muito essa bom. retomada que também foi um estrondo de sucesso, tanto que virou filme depois. Sim, bem lembrado. O filme. E outra coisa que eu acho interessante é que, assim, você estava falando de ficar marcado, né? A gente agora vai ter a reprise do Verdades Secretas. E é interessante porque, assim, meu Deus, fugiu o nome dela? Marieta Severo. Marieta Severo. É porque já virou Dona Nenê. A Dona Nenê... Ela ficou tanto tempo no ar, a Marieta Severo, com essa personagem, que o que acontece? Quando ela teve que se desassociar essa imagem, tem que ter o descanso, Pra né? fazer uma vilã daquele peso, E né? fazer uma vilã, você precisa ter algo completamente diferente, senão não vai dar certo. Porque, E ela é é maravilhosa a Dona em qualquer Neném que situação. tá fazendo Foi maldade. por isso que ela né? desvinculou Como a é que pode imagem. Dona Neném ser má desse jeito? Não! Agora, a gente falou de... Interessante se observar. A gente falou de seriado romântico lá, né? Do Alô Doçura. E aí veio um novo casal, a Vani e o... Como é que eles chamavam? Vani E o Rui, né? Ai, gente, E era o Rui, demais né? os normais. Que era um casal, mas não era um casal romântico, né? Não. Vamos dizer assim. Você vê que parece que acompanhou a evolução
dos Eles eram brasileiros, práticos e mesmo, da engraçados, sociedade. né? Acho que o casal mais Falando querido. de uma intimidade que lá nos anos 50 não daria pra falar. Não, vai ter, exatamente. Sem dúvida. Então eu lembro que tanto a Vida Alves como outros atores e atrizes diziam que não podia aparecer grávida né, em frente às câmeras, porque era de certa forma imoral. Sim, era uma vergonha. Então você falar de sexo naquela época é impossível. Então é um momento que a gente percebe essa evolução. Ela a sociedade mudou. E é engraçado que eles mostram que dá pra ser mal-humorado e engraçado ao mesmo tempo, né? Sim. Porque eles não eram um casal alegre, né? Eles não riam, eles eram muito mal-humorados demais, mas eles E eram é um sensacionais. pouco o reflexo da nossa geração, aí vamos dizer, né? Então, tem uma coisa de meio de mau humor, talvez por trabalho demais. Sim, né? ansiedade, estresse dos dias atuais, né? Eu acho que faz isso com os casais e aí mostrando bem essa diferença. Eu acho que todo mundo se identificou um pouco, né? Com os normais, não tem jeito. Eu tinha um amigo meu que falava um negócio que eu achava o máximo sobre os normais, que era o seguinte, ele dizia, eu não gosto de assistir os normais. Eu falei, por quê? Porque senão minha namorada depois quer discutir a relação. Então eu não quero. Então é mais comum mulheres gostarem dos normais do que os homens, que odeiam uma DR. Ele tá falando, não, calma, DR não. Eu queria falar de uma série que não está aqui, mas que eu acho importantíssimo falar. Uau. Foi Malu Mulher, que foi uma revolução, né? Sim. Porque, primeiro que ela chamava Malu, porque a Regina Duarte, na primeira novela que fez, né, Excelsior, né, a Deusa Vencida, ela chamava Malu, era uma menininha chamada Malu. Então o Daniel Filho quis fazer uma homenagem para ela. E foi uma virada mesmo dessa coisa social, da mulher se colocando, né, na sociedade, como empoderamento da mulher, essa coisa toda. Acho muito importante essa série, né? Nossa. E a música também foi marcante, né? É o Rosa Choque da Rita Lee. Ah, muito bom. Então... Só alguns comentários aqui rapidinho do pessoal, que tem lembrando de tantas outras séries legais. Confissões de Adolescente marcou a minha geração também. Maravilhosa. Gente, muito bom. Com Sina, né? A gente não pode esquecer a música. Era demais, gente. Era do demais. Djavan. Exatamente. Foi Lee Pomper que disse, Valdoc, como não lembrar de O Mundo da Lua? Que delícia, onde né? tudo pode acontecer. Armação Ilimitada, a Celcena tá falando aqui. Tem várias outras que realmente são, Casal 20. Aí já vamos, se a gente for lá pra fora, tem um monte, né? Tem que seriados realmente caíram no gosto do brasileiro, que agora o Brasil tá dando um banho, né? Em séries e se espelhando muitas vezes, né? No sucesso das séries americanas, Mas inglesas. que todas essas que nós falamos foram fundamentais para hoje a gente dar esse banho, né? Exatamente. Com certeza. E é legal ver ainda muitos em atividade desse pessoal que começou. Claro. Claro. Então, que legado, né? E muitas dessas séries iniciais, as pessoas desconhecem, por exemplo, aqui em São Paulo, porque a televisão era regional. Era por aqui só, então, é verdade. Elmo, obrigada. Você jura que você volta? Gente, TBT quando tem que ser com você, a quiserem. maioria. E com o Leandro, por favor, não me deixe Sempre, lógico. Minhas duas adora, enciclopédias, minhas parças aqui. Não, e quem conta histórias são vocês, não sou eu. Todo dia que vocês estão fazendo uma programação nova, é uma história nova surgindo. É verdade. Tem que ser registrada, né? Com certeza. Muito bom, muito bom. Querido, obrigado. Bom, Elmo, obrigada. O Elmo Frankfort, que é diretor do Museu da Rádio, TV, Rádio e Cinema. Perdão, diretor do Museu TV, Rádio e Cinema. Vou deixar aqui o site para você conhecer mais, www.museudatv.com.br. Obrigada, meu querido. Leãozinho, amanhã a gente volta.